Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e minha tribo favorita é a dos dançarinos da Espiral Negra. Se você não fez o ritual de purificação ainda, então é tarde demais, porque agora falamos sobre Book of the Worm. Brincadeiras à parte, é claro que os dançarinos da Espiral Negra não são a minha tribo favorita, a não ser quando eu estou narrando, mas eu quero fazer uma recomendação para você, que é o canal do Rodrigo Hagabashi. Se você não conhece, né, ele traz temáticas interessantíssimas, traz convidados, ele fala sobre sistemas, sobre tradução, traz uns convidados, alguns fãs do mundo das trevas da comunidade para conversar com ele. O canal dele é muito legal. Ultimamente ele pegou um dia da semana, vou ficar devendo, vou colocar aqui embaixo, que ele traz junto com o Everton Costas as lore sheets. Eles estão discutindo aos poucos cada uma delas, bem interessante, até a chegada da quinta edição em português lá em setembro ou outubro, não sei. E falando nisso, o Rodrigo Hagabashi tá envolvido demais com o vampiro, hein, mano. Vou levar isso lá pra quebra do osso lá do Cairn, fica ligeiro, mano. E um agradecimento que eu quero fazer é da Nação Garou, pessoal que sem a tradução deles da segunda edição do livro da Wyrm, eu ficaria um pouco perdido para trazer os termos aqui para vocês. O trabalho seria muito maior para trazer esses termos, né? Então eu quero agradecer muito por disponibilizar. Se você não tem acesso a esse material ainda, corre lá no Discord do Nação Garou, que você encontra de graça na faixa a tradução que eles fizeram com todo amor e carinho. E antes de começarmos a falar sobre Book of the Worm, quero dizer que este vídeo e este livro também, ele é indicado apenas para narradores. Então você, jogador, fique longe, pule este episódio aqui, para que você possa ter uma experiência em jogo muito mais legal, porque eu vou falar de antagonistas e não seria muito legal se você já conhecesse todos eles, não é mesmo? Vamos começar falando sobre os dançarinos da Espiral Negra, esses inimigos tão odiados pelos Garou que corromperam uma tribo inteira para servir a Wyrm. Começando com a sua origem, nós vamos voltar no tempo lá em meados de 43, 42 depois de Cristo, que é quando os romanos começam a realmente tomar território nas Ilhas Britânicas, e a gente está falando dos conflitos com os Pictos. Nesse momento em que os romanos, na época da República Romana, que eles estão ali tentando pegar territórios britânicos para si, os Pictos estão resistindo bravamente, e os Pictos eles são nada mais nada menos do que os parentes, o povo dos uivadores brancos. E no livro é dito que na fronteira com a Caledônia, acredito que seja esse o nome, existiam vários embates com os povos nativos dali. E as criaturas da Wyrm, é dito também que um Malkavian estava ali entre os planos de invasão das Ilhas Britânicas, que ele fazia parte do Senado ou algo do tipo. Ele já vinha tramando, escondido ali, colocando suas influências entre o exército, e foi exatamente assim que eles conseguiram mudar o jogo. A Wyrm mandou batedores até o território dos Pictos, e lá eles encontraram alguns cairns da Wyrm. Eles não usam o termo poço ainda, mas ele encontra esses cairns e eles despertam esses cairns da Wyrm. Assim as criaturas começavam a atacar de dentro para fora. Dessa forma, além dos combates, essas criaturas começaram a corromper os parentes dos uivadores brancos, assim tornando eles completamente mais vulneráveis. E a medida que eles tomaram quanto a essa invasão de dentro é mandar homens, mandar uma matilha poderosíssima até um desses territórios que eles haviam achado, só que o resultado não foi tão bom assim. Acontece que todos os Garou que foram mandados para lá, eles literalmente dançaram, né, se você me entende. E aí apenas um cara volta, que é o Kororuk, e ele conta o que aconteceu naquele cairn. Já vou entrar em informações sobre os cairns da Wyrm, e aí ele conta sobre todas essas criaturas que apareceram, e ele diz que tragaram eles para dentro do cairn, e eles foram corrompidos e apenas ele sobreviveu. Mas é dito aqui no livro que ele é tomado de visões e alucinações, e enquanto ele dormia, a sua antiga matilha, que havia sido corrompida, faz uma visitinha ali na seita e devora ele enquanto ele dorme. Não demora muito para que essa corrupção ela se alastre por todos os uivadores brancos, e eles são extinguidos, sendo completamente substituídos pelos dançarinos da Espiral Negra. Se você não conhece, nós temos a obra do Christian Rissoli, que ele tem o Vampiro Era Clássica, que se passa justamente próximo a essa época, e se você precisa de uma roupagem de fundo, um plano de fundo legal para você inserir vampiros ou até mesmo lobisomens, a gente não tem nenhum material de lobisomem dessa época,
eu acho que seria legal você dar uma olhada nesse material para ambientar os seus jogos nessa época. E aí ele apresenta algumas estruturas mais sociais em relação aos dançarinos da Espiral Negra. Ele fala que existem os poços, que são os equivalentes aos cairns, só que eles são corrompidos pela Wyrm. E dentro desses poços a gente tem as colmeias, e essas colmeias são as seitas, são referentes às seitas dos dançarinos da Espiral Negra. Dentro das seitas nós temos as matilhas, não muda o termo que eles usam. A sociedade deles se assemelha muito ao dos Garou em muitos aspectos. A única diferença é que a abundância de impuros ela é demais. Na verdade, a reprodução ela é incentivada entre os dançarinos da Espiral Negra. E também é dito que vez ou outra nasce um uivador branco entre eles, mas eles não sabem. Muitas vezes quando os parentes dão à luz um uivador branco, ele pode ser altamente renomado se descoberto pelos outros Garou nas sociedades deles, mas entre os dançarinos da Espiral Negra, se eles descobrem que um uivador branco voltou, ou eles exterminam ou eles corrompem o cara de uma vez por todas. Geralmente eles destroem. Não deixe isso se tornar uma desculpa para o seu jogador poder jogar de uivador branco, mas vai de você. O que eu acho legal em relação à ideologia dos Espirais Negras é que eles realmente acreditam que eles estão certos. Como eu já vi em algum lugar, uma frase bem clichê que nenhum vilão acredita que realmente está errado, né? Eles acreditam que estão fazendo bem. E nada difere dos dançarinos da Espiral Negra, eles acreditam que a Wyrm é que está fazendo certo, ela ainda representa o equilíbrio e ela luta contra o Gaia porque acha que ela e a Wild elas são completamente invejosas e elas estão tentando usurpar todo o controle para elas. Então os dançarinos da Espiral Negra simplesmente querem colocar tudo em ordem e falar não, já que ela não deixa a gente prosperar, então que tudo se torne nosso, que tudo se corrompa, que tudo se destrua. Então por meio da Weaver, com o auxílio dela, eles fazem de Gaia e da Wild gato-sapato e a destruição completa de Wild, principalmente. E aí ele explica um pouco sobre os poços, né? Ele diz que quase todos os poços eles são subterrâneos, há túneis que conectam os próprios poços, diferente das matilhas, das seitas, dos cairns, dos Garou. As colmeias e os poços eles muitas vezes se mantêm conectados, porque em relação a números, eles são muito inferiores aos outros Garou, então eles precisam de uma certa colaboração. O que a gente vai ver nas outras edições que não é exatamente assim, existe sim uma desorganização, essa constante insanidade que faz eles se dividirem cada vez mais. E aqui no livro mesmo diz, então há essa contradição. E aí você me pergunta o que é necessário fazer para você se tornar um dançarino da Espiral Negra. Então ele apresenta 2 rituais aqui que compõem essa sociedade. O primeiro você faz para virar um dançarino da Espiral Negra e geralmente, entre os impuros, quando o impuro é criado dentro da sociedade, chega na maturidade, ele vai passar pelo ritual de dança da espiral. Enquanto os Garou que são sequestrados, e acontece muito aqui é dito, eles sequestram os Garou para passar por esse ritual de passagem, que na verdade é a dança da espiral também. E mesmo forçado, ele dança a espiral e ele se torna uma Espiral Negra, porque a mente dele é tão distorcida que ele acaba se entregando aos impulsos da Wyrm. Então não tem volta aqui, aparentemente, do jeito que mostra aqui no livro. E o outro ritual que eles falam é sobre a mudança de posto, em que você revisita o labirinto, e nesse labirinto, que ele é todo composto de desenhos deixados por todos aqueles que já dançaram a espiral, as paredes completamente pictografadas com desenhos que são dos Pictos, que são dos escoceses daquela época. Eu acho muito interessante que eles ressalvam ainda essa cultura, né? E então depois dessa dança, dessa revisitação, é que ele tem que tomar cuidado para não se tornar mais louco do que ele já é. E então ele é considerado, se ele conseguir passar pelos desafios, ele então se torna alguém mais renomado. E falando em renome, os dançarinos da Espiral Negra eles não seguem os mesmos 3 padrões que os outros Garou seguem para subir de posto. Eles consideram poder, que é como você domina as coisas, não em relação à força física, a esperteza em relação a como você engana ou trapaceia os outros, e em relação, aqui eu vou traduzir como defamação, que é como eles trazem a corrupção até os outros, como eles espalham essa degradação do ser humano
por aí. Não só do ser humano, como de qualquer outra coisa. Eu acho bem interessante porque pelos princípios serem diferentes, então não exatamente as mesmas relevâncias são dadas à sociedade. Por exemplo, uma fuga de combate, ou então passar a perna em alguém da sua própria matilha. É até mesmo recompensado por causa disso. E para provar isso, eu vou ler aqui a litania para vocês, que seria a litania negra dos espirais negras, que ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado com os outros Garou. Então tem: servirás ao Wyrm em todas as suas formas, respeitarás o território do próximo, darás passagem segura àqueles de outras colmeias, caçarás os que não se unirem a ti, respeitarás todos que servem ao Wyrm, não erguerás o véu. Olha só como é interessante eles ainda seguirem esse mesmo preceito que o dos outros Garou. Não serás um fardo para teu povo, pode-se desafiar o líder a qualquer momento em tempos de paz, não desafiarás o líder em tempos de guerra, e não tomarás qualquer atitude que provoque a violação de um poço. Então ainda existem muitas semelhanças em relação à litania dos outros Garou, mas à sua própria maneira, colocando ainda em voga, ainda em importância, por exemplo, o território dos Garou, a dominância, a liderança, o véu. Eu acho isso muito curioso. Por fim, ele vai mostrar como são as conexões com as outras vertentes da Wyrm, vamos dizer assim, e com outras criaturas. Por exemplo, com a Pentex é dito que eles criaram um vínculo nos anos 40. Daqui a pouco a gente vai ver que há uma incongruência em relação às datas. E eles fazem essa união porque é linha de frente, e a Pentex também supre eles de equipamentos. E rapaz, que equipamentos que eles dão para os dançarinos da Espiral Negra. Outra conexão que eles têm é com os vampiros, principalmente os vampiros do Sabá. Aqui é dito que no século XVIII, quando eles estavam fugindo da Camarilla, eles foram para a Suécia, nos países escandinavos, e lá eles conseguiram refúgio em algum lugar, e que eles começaram a destruir potenciais ameaças que tinham lá, e esses potenciais ameaças eram os poços dos Espirais Negras. Só que os Espirais Negras viram que eles estavam corrompidos de certa forma, se aproximaram dele, ofereceram uma aliança e eles aceitaram. O que também é mais uma contradição, porque no livro do Sabá já diz que os Gangrel, porque são os mais ligados aos Espirais Negras, dizem que eles não gostam at all, não gostam nem um pouco de lobisomens, eles não toleram. E aqui é dito que eles têm sim uma aliança, que foram eles que levaram os dançarinos da Espiral Negra para o Novo Mundo, de certa forma mantendo uma aliança para a sobrevivência. O livro tem essas contradições e vê como os autores eles não se conversam. E eu não tenho certeza, mas eu acho que foi um dos mesmos autores que escreveu o livro do Sabá que escreveu sobre essas coisas aqui, estava envolvido nesse livro, não tenho certeza. E ele finaliza dizendo como você pode usar um espiral em sua crônica. Como eu disse, há muitas semelhanças de um Espiral Negra com os outros Garou, então você pode fazer esse jogo psicológico com os seus jogadores, fazendo dos atributos dos dançarinos da Espiral Negra algo sedutor para eles, né? Por que não? Outra forma de você usar é que eles são completamente imprevisíveis, eles preferem principalmente ataques sorrateiros e eles têm influências em lugares inimagináveis. E outra forma de você usar eles é que os poços, como eu disse, na maioria das vezes eles são subterrâneos e eles têm túneis. E nesses túneis, enfim, nessa proposta você pode usar como uma espécie de exploração de masmorra para os seus jogadores. E eu quero levantar aqui uma questão que é a aproximação com os Fianna. Tanto a cultura, a localização geográfica dos primeiros poços, a origem dos dançarinos da Espiral Negra é dos Uivadores Brancos, que eram bem próximos do território dos Fianna. Aliás, a gente vai ver bastante isso no livro da tribo dos Fianna, as histórias sobre os Fomori, enfim, toda essa aproximação mais profunda em relação à cultura da Wyrm, né? E aqui no livro diz, né, que a língua, eles falam, os dançarinos da Espiral Negra, eles se comunicam em gaélico, eles falam a língua dos Pictos, eles têm alianças com fadas, eles também bebem, eles também têm, enfim, eles têm muitas semelhanças com os Fianna, e também é dito em certo ponto do livro que eles têm planos para a tribo. Então, o que será que pode acontecer, não é mesmo? Em 1865, Mr. Jeremiah Lassater ele funda a Premium Oil, junto com alguns parceiros, para competir com a Standard Oil.
no que eram ambas indústrias de petróleo, exploração de petróleo. E ele faz ali a sua companhia com o intuito de ser uma concorrência a essa Standard Oil que já era muito grande nos Estados Unidos. Mas é dito que em 1892 um grupo de exploração no México descobre um lugar em que havia um maldito adormecido. E então esses trabalhadores ficam em choque, claro, e eles param de trabalhar nas minerações. E esse Lassater, ele fala, não, eu vou lá, vou ver o que esses trabalhadores não estão querendo trabalhar, estão de frescura. E quando ele chega no lugar, eles adentram aonde essa criatura está adormecida, e ele é invadido mentalmente por essa criatura que tenta dominá-lo, mas ele consegue resistir, e então eles fazem um trato, que essa criatura teria poder sobre ele, desde que o mantivesse vivo. Olha só que trato justo, não é mesmo? E então ele sai de lá, essa criatura, por meio do Lassater, ela domina a indústria, e até que o Lassater não aguenta e ele comete suicídio. Alguns anos depois, o filho dele assume o lugar na companhia, mas ele morre num acidente misterioso de barco. Não demora muito tempo para que outras criaturas da Wyrm cheguem no cargo de chefia, na mesa de diretores, a gente já vai falar sobre isso, e comece a dominar a Premium Oil, e não demora também para que ela mude o seu nome para Pentex. Isso eu estou falando de 1913, em que nós temos 5 representantes, o que nós vamos ver com mais calma daqui a pouco, são 5 representantes das cabeças da Wyrm, dentro da mesa de diretores da Pentex, e em 1917 é quando os espirais negras são admitidos dentro da empresa. Lembra que eu falei para você que eles são admitidos nos anos 40? O que aconteceu? Pois é, né? Com o tempo, em 1947, eles fazem uma aliança com o Sabah e um Harold Zettler, que ele já havia passado por vários regimes complicadíssimos, principalmente pelo regime nazista, como um oficial. Ele entra para a Pentex e nós temos um Malkavian antitribo de 5ª geração na mesa de diretores. Mas você acha que toda essa exploração industrial ela é simplesmente em prol do dinheiro? Você está completamente enganado. Porque a Pentex, na verdade, isso é bem interessante de se frisar, a Pentex é uma empresa secreta que usa das subsidiárias para o seu próprio bem. E qual que é o objetivo? Eles possuem esse plano ômega que possui 3 estágios para a dominação total do mundo. E o primeiro estágio é justamente sobre a destruição do meio ambiente, em que tudo vai ser destruído, não existe mais recursos naturais. O objetivo é fazer a raça humana ser a única sobrevivente na Terra e então provar que realmente eles não precisam mais da natureza, olha só que loucura, para sobreviver no mundo ideal deles. O segundo estágio, ele está na exploração dessa humanidade, mostrar que a Pentex é a única que pode salvar a humanidade. No meio de tantas doenças e mortes e blá blá blá, nós temos a Pentex surgindo, porque ela é secreta, surgindo e mostrando a salvação para a humanidade. E aí sim nós temos o terceiro estágio, que é o controle total, em que toda a humanidade vai confiar na Pentex e todas as outras indústrias não terão chances financeiras para sobreviver ao controle dela. Então ela começa a comprar essas outras empresas e só haverá uma que vai prosperar, que é claro, que é a Pentex. A indústria, além de suas subsidiárias, na verdade ela possui departamentos, na verdade são divisões que são responsáveis por atos tanto de colaboração entre essas subsidiárias quanto aquisição dessas subsidiárias. Então vamos lá. A primeira divisão é a de aquisição, ela é justamente responsável pela compra de outras empresas, pela expansão de subsidiárias e também pela coerção se necessário. E é aí que a gente tem uma outra divisão dentro da divisão, que o nome dela vou traduzir aqui como Sistema de Coleta de Informações. E esse sistema de coleta de informações é dividido em 2 departamentos, que um é de espionagem e outro de computação. Lembra no vídeo passado, no livro dos jogadores, em que eu falei que nesse livro a gente ia ver sobre a Umbra Digital? Então aqui não fala muito sobre essa Umbra Digital, mas realmente aqui ele aproxima os agentes da Wyrm como muito mais próximos às tecnologias, né? Até eles falam que existe uma rede própria da Pentex, que eles possuem informações ultra secretas, não tão ultra secretas quanto o FBI. Eu acho isso muito interessante,
mas mesmo assim eles possuem informações sobre muitas coisas, inclusive sobre a sociedade Garou. E aí a gente tem uma segunda divisão, que é a de relações públicas, que é responsável tanto pela politicagem quanto pela propaganda da Wyrm. Eles vão fazer com que coisas cheguem na mão dos clientes, na mão até a casa das pessoas, que os produtos sejam vendidos, que as leis permitam que os produtos, mesmo com origem duvidosa, sejam passados pelas leis. Nós temos a divisão de coordenação de projetos, que seria a parte financeira, e é ela que cuida que todas as subsidiárias estão seguindo com o plano Ômega. E o mais interessante disso é que nem todos os agentes da Pentex sabem do que se trata esse plano Ômega, mas mesmo assim eles têm que garantir que estão seguindo. E a última divisão, a quarta delas, é a de projetos especiais, que ela vai tratar sobre pesquisa e desenvolvimento sobrenatural. Aqui nós temos dois departamentos que nós temos, na verdade são projetos, né? O projeto Ilíada. O projeto Ilíada se trata do treinamento e desenvolvimento de Fomori, principalmente usado nos sistemas de coleta de informações lá da divisão de aquisição, quando necessário. E a gente tem o projeto Odisseia, que é um projeto que ele localiza, com o auxílio do sistema de coleta de informações e espionagem, né? Eles localizam pessoas que são potencialmente, psiquicamente poderosas, e eles ou sequestram ou eles contratam essas pessoas para subsidiárias, para a própria Pentex, né? Eles nunca falam esse nome por aí, e eles treinam essas pessoas para que elas façam parte também desses grupos de combate contra os Garou. Enquanto o projeto Ilíada ele é mais brando, o projeto da Odisseia ele é um pouquinho mais... esse sim ele é mais ligado às coisas sobrenaturais um pouco mais diferentes e como se fosse uma elite de verdade. Também é interessante dizer que eles não possuem tanto conhecimento da Wyrm quanto os dançarinos da Espiral Negra. Então aqui também é dito que eles contratam os dançarinos como uma forma de usar o poder deles, usar o que eles têm ali, né? Eles têm o acesso direto à espiritualidade e eles usam disso com máquinas que eles constroem, os Teuges auxiliam ali eles. E nós vamos falar justamente sobre essas impregnações. E aí depois ele vai falar sobre as empresas como Magadon, Sunburst, sobre a Telas, a Black Dog, enfim. Ele vai falar sobre todas essas empresas que a gente vai ver com mais detalhes a partir da segunda edição. Mas o que é interessante falar sobre algumas dessas companhias é que elas produzem produtos e esses produtos eles são, claro, maculados. Existem dois tipos de impregnação. Existe a maculação, como eu traduzi o termo, que é quando você joga a essência ali da Wyrm em alguma coisa e ela fica impregnada com essa essência e se vende isso. Essa essência é colocada em propagandas com mensagens subliminares, em alguns produtos de beleza, enfim, em vários outros produtos em que não existe um maldito inserido nesse produto. O que a gente fala dos produtos que são inseridos esses malditos, a gente chama de infestação. Então os produtos que são infestados, eles são os contidos de maldito. Então eles realmente são os que levam ao processo de possessão. Então a gente tem videogames, brinquedos que fazem esse papel em que o maldito ele é impregnado nesse objeto, nesse produto, e aí ele fica, mais de um pode ser impregnado, e aí ele, infestado aliás, e eles ficam ali na umbra, só olhando, só influenciando os pensamentos das pessoas que consomem esse respectivo produto, de forma que quando o trabalho deles está feito, muitas vezes eles vão embora. Como eu falei várias vezes, a Pentex ela é uma organização secreta. Ela tem empresas compradas que possuem subsidiárias, então nós temos camadas a ponto de a Pentex não ser detectável de forma alguma. Aqui é dito que até mesmo dentro dessas corporações nós temos várias conspirações, né? Não há um núcleo de confiança entre eles, até mesmo entre as mesas dos diretores você tem... Lembra que eu falei que há 5 dos diretores da mesa de diretores que são representantes de facetas da Wyrm? Pois é, e cada uma dessas facetas possui seus próprios objetivos, então eles não são nem um pouco coordenados. Até mesmo esse Harold Zettler aí, esse Malkavian do Sabá, ele possui seus próprios objetivos. Realmente essa parte do livro ela é um pouco mais extensa e acaba sendo repetitiva. Eu fiquei bem incomodado com isso, eu fiquei
até entediado com a leitura que eu encontrei aqui. Ele já é um livro curto, eu esperava encontrar mais informações sobre outras coisas específicas, né? Mas não tem problema, né? A gente meio que tem uma correção a partir da segunda edição. E outra observação que eu queria falar é que todas essas empresas, enfim, elas são... Acho que já ficou claro também a ideologia dos escritores, dos desenvolvedores da White Wolf, e eles usam de todas essas corporações da Pentex como uma forma de crítica à realidade, claro, desse consumo enlouquecedor que as pessoas têm de quererem comprar as coisas enlouquecidamente, ou então por estarem cagando e andando com o meio ambiente, consumindo suplementos e suplementos de academia, enfim, todas essas obsessões que as pessoas criam. É uma grande crítica que a Pentex representa. E já que a gente falou dos principais peões da Wyrm, digamos assim, então vamos falar sobre as outras proles da Wyrm. Lá no 5º capítulo do livro, a gente tem uma novidade, né? Porque os dançarinos da Espiral Negra não são personagens jogáveis, e aqui você tem acesso às mecânicas para você fazer um personagem dançarino da Espiral Negra. E aí apresentam novos dons, novos fetiches, enfim, apresentam um monte de coisa para você construir o seu próprio dançarino da Espiral Negra. Lembrando que esse material está em poder do narrador e não do jogador. A mesma coisa acontece para os Fomori, ele traz novos poderes para você montar novos Fomori. Eles mostram 3 modelos de Fomori da Pentex, não vou falar sobre eles, que você veja ele por si só, para você ter as suas próprias ideias. E são apresentados os monstros que são os agentes da Wyrm no reino de Gaia. E esses monstros, eu falei sobre um deles, né? Eu não soube explicar direito, mas é um Thunder Wyrm, que você pode construir um organismo dentro deles, né? Esses Thunder Wyrm, só para você saber, eles são vermes gigantes, cara. Tipo, aqui no livro é dito que eles começaram como minhocas inofensivas, mas dizem que por conta desses testes nucleares, enfim, todas essas toxinas, esses vermes cresceram e se tornaram essas criaturas apelonas pra caramba. Então, mestre, maneira na mão aí na hora de usar isso aí, porque, pô, esse bicho é apelão pra caramba. Depois ele chega nos malditos, ele explica quem são os 13 Maildin. Esses Maildins, eles são seres humanos que são selecionados pelas personalidades ali da Wyrm para ser seu representante em Malfeias. Eles são escolhidos, eles são reciclados, na verdade. Existem vários Maildin, mas eles servem até esse instinto decidir que ele é dispensável ou não. E ele fala sobre os elementais da Wyrm, que são o da borra, o das chamas tóxicas, das toxinas e da poluição. Cada um representa um elemento, né, que a gente fala de fogo, ar, terra e água. E você também é apresentado a outros novos malditos, mas eu não vou falar sobre eles, que se você quiser saber sobre eles, vai até o Discord da Nação Garou. Eles têm o livro em português lá disponível, traduzido bonitinho, tá bom? E já que a gente falou um pouco sobre essa espiritualidade em Gaia, como ela se manifesta para os Garus enfrentarem, então vamos falar um pouco dela na Umbra. Vamos falar em escalas, começando com as Malsans. Elas seriam os bolsões da Wyrm, em que representam lugares devastados, lugares abandonados do mundo de Gaia, em que as criaturas da Wyrm elas se proliferam nesses lugares. E nós temos também os buracos do inferno, que são lugares realmente devastados por toxinas, energias nucleares. Colocam até como exemplo fábricas que sofreram algum tipo de acidente e deixaram os dejetos químicos pelo lugar. Esses lugares são perigosíssimos e um bom lugar de canalização espiritual para que os malditos saiam. Ele também fala um pouco sobre os cairns da Wyrm, mas nós já falamos sobre isso aqui. Mas eu acho legal falar sobre essa conexão que existe entre o mundo espiritual e um poço. Porque um cairn dos Garou comum é um ponto de resistência ali da Wild que consegue fazer um canal para a conexão entre a Umbra e o reino de Gaia. Então o ponto do poço, eu pensando aqui, seria um ponto de conexão, mas não com uma resistência da Wild, mas como um ponto de ruptura mesmo. Como um ponto de corrupção, de deterioração dessa rede da Weaver que separa os mundos, e aí sim eles conseguem manter um canal. Acredito eu que seja dessa forma, não deixa nada explícito aqui. Outro tipo de bolsão são esses Calums. Eu poderia ter colocado como colomba, porque é um termo
escocês, na verdade é um termo muito antigo referente a realmente a colomba, que é a pomba. Não sei qual que é a relação disso com esses termos, mas olha só mais uma vez a cultura ali da Escócia, dos pictos colocados aqui nos espirais negras. E esses Callums, eles são os bolsões da Wyrm também. E a gente tem os Callums distantes, que é por onde a gente consegue acesso a Malfeas. Então vamos falar um pouco mais de Malfeas. É o reino da Wyrm e de toda a sua horda. Simples assim. Aqui ele diz que o reino ele é pequeno e ele é dividido em ducados. Não tem muita informação sobre essas coisas, tá? Aqui só fala mais ou menos como é a divisão desse reino. Existe o lugar que são chamados de epiths, que a gente vai ver depois, né, em outras edições, que esses epiths eles são reinos de ideias, né? Aqui as ideias são corrompidas em Malfeas. É como se fosse um inferno, assim, mas sem ser um inferno. É dito que em um ducado central a gente tem uma bola de vidro em que tem um espírito Vortex da Wild preso nele. E se você sobe por meio dessa escada, você consegue ver uma conexão que leva até um lago, com uma espécie de rio que leva a um lago. E esse lago é um lugar em que, enfim, ele é completamente corrompido, mas essa conexão é que ela é necessária para que ela mantenha todo o reino de Malfeas funcionando. Nós temos vários maquinários, uma mistura de fábrica com castelos. O cenário ele é bem confuso em relação a isso, mas acredito eu que seja uma relação com o antigo mundo dos Pictos e dos escoceses com... Não que existiam castelos naquele tempo, né? Mas que existe sim uma conexão cultural entre esses reinos, né, com o moderno, com a corrupção que a Wyrm permeia o mundo. Aqui tem um conto muito interessante que é o conto de Exara. Cara, esse foi de longe o ponto alto do livro. Eu não achei o livro lá essas coisas, mas ele é um conto de um Garou que ele vai roubar um fetiche dentro desse reino de Malfeas. Cara, é muito interessante, ele quase é tragado pra dançar a espiral negra, mas ele é salvo pelo próprio fetiche. Meu, é uma história interessantíssima. Eu vou ver se eu consigo traduzir esse conto para jogar lá na Droga de Página, porque eu acho legal pra caramba compartilhar. Se você conhece essa história, ela não é lá essas coisas, mas eu acho muito interessante pro jogador sentir realmente que só porque o reino de Malfeas é o lar da Wyrm, não significa que ele não pode adentrar lá, que não possam ser feitas aventuras que você entra e sai de lá rapidão pra poder fazer uma missãozinha ali, tá ligado? Eu acho bem legal, eu acho que eu vou levar lá na Droga de Página, não é promessa, eu vou pensar nisso certinho. Existe um lugar em Malfeas que é o Templo Obscura, que ele possui um labirinto incrustado no chão. Esse desenho incrustado é nada mais nada menos do que o próprio labirinto, é onde você consegue acesso até esse labirinto. Aqui ele se resume simplesmente a essa coisa incrustada no chão desse templo obscura. Não fala mais sobre reino inferior ou coisa do tipo que a gente vai ver mais pra frente nas outras edições, que deixa a gente realmente em dúvida da conexão entre os cenários do mundo das trevas, né? Mas aqui ele não fala, ele só diz que esse labirinto está lá e é nesse lugar que os espirais negras fazem as suas danças, né? E por fim, ele diz que tem um tal de número 2, que ele foi um grande espiral negra que fez tanta coisa pela Wyrm que ele acabou se tornando um Incarna. Então ele é meio que o líder que existe ali em Malfeas, ele que coordena as coisas, mas ele é um cara ainda de personalidade de espiral negra, então ele é maluco, ele é paranoico e ele não admite que ninguém a não ser ele e os seus subordinados ali sobressaiam, porque ele é muito ciumento, muito paranoico em relação à posição de poder que ele detém ali em Malfeas. E já que a gente adentrou em camadas, vamos um pouquinho mais profundo e vamos falar da própria Wyrm. Vamos falar de sua cosmologia. Nesse ponto é que ele conta a história que nós conhecemos da tríade, da Wyrm, da Wild e da Weaver, em que a Weaver ela toma ali a sua consciência e ela vê que os seus planos, os seus atos, eles são insignificantes, e ela começa a tecer desenfreadamente. A Wyrm não consegue controlar essa criação de teia e acaba presa nessa teia. Então ela tenta sair, passando de equilíbrio para destruição,
mas mesmo assim não é o suficiente, e da destruição ela passa para a corrupção. E é a partir desse momento que ela cria as suas facetas, porque ela está louca, e são formas de refletir sobre a sua própria condição. Vejam bem, a gente começa com outras facetas também da própria Wyrm, começando com a Tríade. A gente tem 3 entidades que são a Wyrm, como se fossem cabeças dela, que nós estamos falando da Wyrm Profanadora, assim como ela é dita aqui, nós temos a Devoradora de Almas e nós temos a Fera da Guerra. Cada uma delas representa uma faceta da Tríade, inclusive ela mesma, lógico, sendo a Wyrm Profanadora, que é essa manifestação de corrupção bruta, sendo um reflexo da própria Wyrm. Nós temos a Devoradora de Almas sendo um reflexo da Wyrm, que é possessiva, que quer ter tudo para ela, e nós temos a Fera da Guerra, que é ligada ao combate, à agressividade, que é um reflexo da Wyld. É claro que essas manifestações todas aqui, elas são ditas como formas jocosas da Tríade, então não exatamente tem uma fidelidade enquanto às suas semelhanças, são coisas da cabeça da Wyrm. E nós temos outras entidades que, essas 3 da Tríade, elas são os principais, nós temos as outras entidades que são os instintos da Wyrm. E aqui são descritos esses instintos, são vários sentimentos, na verdade, e eles são completamente incompreensíveis. Por quê? É dito que eles estão colocados ali no mesmo lugar que os celestinos, mas eles são celestinos menores, mas eles são tão incompreensíveis porque eles são como medo, fome, raiva, enfim, e eles não conseguem até mesmo se expressar de forma que, se você chamar o nome deles, aqui tem o nome de cada um deles, como foi Bok, que a gente viu lá no livro dos jogadores, que ele que perturbou, ele que corrompeu o ritual dos devoradores de cérebro dos peregrinos silenciosos, do ritual de devoração de cérebro, né? Como foi Bok, que é a face do medo, e se você chamar ele por Foibok, é bem provável que ele não entenda, ele não atenda, porque ele é uma entidade de sentimento, ele é muito maior do que nomes, né? Então é colocado dessa forma e eu achei muito louco isso. E também são apresentados os elementais, que são as formas completas da corrupção da Wyrm, né? Que são aqueles elementais que eu já falei sobre. E abaixo deles estão os Maildin, que eu já também falei sobre eles. Uma coisa que eu senti muita falta nesse capítulo, e sim, o capítulo acaba com essas informações, é justamente mais informações. Eu gostaria de saber mais histórias, o que os espirais negras pensam sobre isso, o que outras entidades da Wyrm, o ponto de vista deles. Eu senti muita falta disso aqui, nesses capítulos que falam da cosmologia, que é de fato o que mais me interessou no jogo, né? Ele traz muitas mecânicas, ele traz muitas coisas para ser usado pelo narrador, muitas ferramentas, mas mesmo assim não traz coisas efetivas para você refletir sobre o jogo. Então eu fiquei meio decepcionado quanto a isso. Falando em decepção, eu esperava que eles fossem falar alguma coisa sobre a 7ª geração e realmente também não falaram nada. E por que criei essa expectativa? Porque no começo do livro ele traz uma reflexão maravilhosa. Vamos lá. No começo do livro ele diz que, assim como a Wyrm está presa na teia da Weaver, nós temos a nossa fúria presa na nossa consciência. E assim como a fúria sai como a besta dos vampiros e como a frênese dos Garou, nós temos essa forma genuína da Wyrm se manifestar na Terra, mas ela eternamente estará presa. Então olha só essa reflexão interessantíssima que ela traz na introdução do livro. E porra, cara, se você lê um bagulho desse, você fala, nossa, esse livro vai ser cabeça pra caralho. Só que não. E aí ele continua. Ele diz que, mesmo a fúria dos lobisomens sendo uma manifestação do pedido de socorro de Gaia, é uma manifestação corrompida. Porque, se eu não me engano, no livro básico, ele não fala sobre frênese da Wyrm. Então, ele coloca essa frênese como um aspecto da Wyrm mesmo. Então, olha só como as coisas elas estão realmente perdidas para os Garou. Aqui não tem esse papo de a Luna deu fúria para eles. Não tem essa. Aqui, a fúria ela é uma declaração, é um impulso de próprio Gaia, que aqui já é especificado como uma coisa corrompida para a Wyrm. Mais pra frente isso muda, fique tranquilo, estamos no começo do jogo.
E também, por meio dessa explicação, ele explica que a detecção da Wyrm, os Garou que são capazes de detectar a Wyrm, eles conseguem por quê? Por possuírem o toque da Wyrm, eles conseguem detectar onde há outras presenças da Wyrm. Portanto, sempre que ele vai detectar alguma coisa dessa entidade, da tríade, então ele é sempre apelado para a fúria. Então, o que leva a entender, quanto mais manifestação da Wyrm, mais raivoso ele fica. Olha só que interessante. Isso tudo em 2 páginas, tá? Depois o negócio, sei lá, vai virar uma conversa de bar praticamente. E em alguns aspectos do livro, para não dizer que ele é todo degringolado da verdadeira intenção da introdução, ele traz alguns aspectos, principalmente quando ele fala da Pentex, falando sobre a maldade da humanidade. Eu havia falado sobre isso tanto em Raid Across New York, falei no Guia dos Jogadores para o Sabá, que eu não gostava quando eles colocavam a culpa de monstruosidades na mão das criaturas das trevas, né? Na mão dos vampiros, dos lobisomens, enfim. Eu não gostava disso, eu não gosto disso. E aqui ele já vem pro caminho que eu aplaudo pra caramba, que é o quê? Os humanos, eles são capazes das suas maldades e isso é o canalizador para que a Wyrm se apodere dessas pessoas. Então olha só como a Wyrm opera e como o jogo ele faz a gente refletir nos atos em que ela nem sempre é a responsável. Então eu ouso dizer, nem sempre a culpa é da Wyrm. De uma forma geral, eu não recomendo a leitura desse livro, recomendo que você vá até o Discord da Nação Garou e pegue a 2ª edição traduzida, feita com amor e carinho por toda a equipe do Nação Garou, ok? Então, deixa a droga de comentário aí se você tiver alguma coisa legal, interessante para dizer. Também, se quiser, conversar, perguntar sobre o livro. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o livro, pergunta aí. Ou então, se vocês leram o livro também, quiserem conversar, comenta aí, comenta lá na droga de página. Enfim, fiquem à vontade aí para vocês se comunicarem comigo. Se tiver alguma coisa interessante, principalmente produções na Storytellers Vault ou alguma produção interessante que você fez, eu posso divulgar, posso trazer você aqui para conversar com você na droga especial em uma live bem interessante. Tudo bem? Então, deixa aí a droga de comentário. Se inscreve nessa droga, compartilha nas suas redes sociais, nas suas mesas, onde você bem entender. Cuidado com a corrupção. Ritual de purificação na mão, hein, mano? Cuidado. E a gente se vê no próximo vídeo aí também, tá bom? Então, grande abraço. Até mais.